Olá, bem-vindo. Eu sou Haroldo Maranhão, este é o canal Vejam os Sinais. E hoje eu quero trazer um conteúdo um pouco diferente. Ele é um conteúdo que remete ao passado para falar do futuro. E eu creio que essa é uma maneira muito sugerida pelos grandes estudiosos aí, os sábios contemporâneos. Eles dizem que é importante se conhecer a história e o passado para a gente conseguir entender o que estamos vivendo e o futuro. E, na verdade, a palavra do Senhor ela é eterna. A palavra do Senhor ela nos revela o que aconteceu antes da nossa história e ela também nos revela o que vai acontecer depois da nossa história. Então, a palavra de Deus ela é muito mais poderosa e ampla do que apenas, entre aspas, esta sabedoria humana manifesta acerca do passado, presente e do futuro. Então, quando nós falamos acerca de as bênçãos, a queda e o juízo, eu quero trazer para você esse entendimento de que o Senhor ele tem um propósito para a humanidade e que ele ofereceu desde o princípio. Ele sempre ofereceu as soluções para os problemas que a humanidade criou, mas antes disso ele declarou e ofereceu bênçãos sobre toda a humanidade para que o propósito que ele propôs e que ele planejou se cumprisse. E vemos então ao longo da história cada vez mais a humanidade rejeitando a bênção do Senhor e aí a humanidade cada vez mais em um processo de uma queda, como nós podemos entender pela Bíblia, não apenas a queda de Adão, mas uma queda ainda continuada da humanidade cada vez mais para longe do Senhor e produzindo por essa atitude justamente o cenário necessário para que o Senhor tenha que fazer uma intervenção e essa intervenção é o juízo, como a Bíblia nos fala. Mas veja, tudo isso começa em Gênesis, no capítulo 1, versículo 28, quando o Senhor tinha acabado de criar Adão e Eva, tudo lindo, tudo maravilhoso, tudo perfeito, uma criação que nós não temos ideia de como era, porque o que a gente vê e acha maravilhoso é algo totalmente contaminado, destruído e reduzido pelo pecado. A palavra de Deus nos diz em Romanos capítulo 8 que a criação geme aguardando a libertação, ou seja, a criação está presa, a criação está ofendida, a criação está ferida pela consequência do pecado do homem. E o Senhor, então, se você ler de Gênesis 1, de 28 a 30, você vai ver toda a bênção que o Senhor declarou, mas ele disse algo tremendo para Adão e Eva. Ele disse, sejam férteis ou fecundos e multipliquem-se, encham a terra e subjuguem, dominem sobre toda a criação. Então o Senhor, ele tinha ali declarado naquele momento uma bênção irrestrita, uma bênção sem limites, uma bênção de multiplicação, de frutificação, de autoridade, de poder sobre toda a criação estabelecida aqui neste planeta. E esta bênção, ela se perdeu pelo pecado. Então, pelo pecado, Adão e Eva foram expulsos do jardim, perderam o melhor lugar para ficar na criação, perderam o centro de onde estavam estabelecidos por Deus, a proximidade com Deus, e então muitas coisas começaram a acontecer. Por quase 100 anos, um pouco mais, deixou-se de invocar o nome do Senhor. Anjos caídos desceram do céu, contaminaram a criação, estragaram toda a criação e rapidamente, pela longevidade, as pessoas viviam 900, 950 anos, 969, Matusalém, o que viveu mais, segundo a Bíblia, iam passando de geração em geração as perversidades, o que aprendiam. Aquela geração, aquela civilização, ela era muito avançada. Não acredite naquelas teses do homem das cavernas que mal sabia escrever e que era totalmente meio homem, meio macaco. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, segundo a Bíblia, e o homem vem então experimentando a queda desde então. A consequência de toda essa deterioração e depravação da terra foi a destruição pelo dilúvio, que nós encontramos em Gênesis capítulo 6, e depois 7 e 8 tem todo esse processo, mas no capítulo 9, Noé, a sua esposa e seus 3 filhos e as esposas saíram da arca, e Noé então ele sacrifica ao Senhor, se apresenta ao Senhor, e o Senhor estabelece então uma nova bênção sobre Noé e a sua família. Ele diz então, sejam férteis ou sejam fecundos, multipliquem-se e encham a terra.
Se você vai ler o texto, você vai ver que eles podiam então ser férteis, multiplicarem, espalhar pela terra, mas agora eles não podiam mais subjugar ou exercer autoridade, porque a autoridade espiritual que Adão e Eva tinham se perdeu no pecado. Agora Satanás tem autoridade sobre a terra e ele pode continuar exercendo essa autoridade até o dia do juízo. Então, nos dias de Noé, a bênção do Senhor, embora fosse uma bênção ampla e sem limites na terra, esta bênção agora não contemplava também a mesma autoridade que Adão e Eva tinham, que Adão tinha dada por Deus no Éden. Agora o homem não tem mais a mesma autoridade. Ela se perdeu pelo pecado. Então, quando o Senhor restabelece isso em Noé, ele esperava, ou ele estabelecia, porque no fundo ele sempre soube, mas ele ofereceu ao homem a oportunidade de agora estar alinhado com a bênção do Senhor e ter o Senhor como seu Deus. Mas o que acontece quando nós vemos ali em Babel é o fato de que a humanidade toda se reuniu para se rebelar contra Deus. Então agora toda a humanidade foi espalhada e dispersa pelo Senhor, os idiomas divididos se organizaram regionalmente e se estabeleceram com seus deuses, com as suas práticas, formaram as suas culturas a partir dos seus deuses. Eu já gravei um vídeo sobre isso, né? E o que acontece é que agora, então, a humanidade está esparramada. E Deus ele vai estabelecer novamente uma solução para tudo aquilo que ele percebeu, aquilo que ele viu, não era o que ele queria. Então ele chama agora Abrão, antes de se tornar Abraão. Então ele disse para Abrão o quê? Farei de você, Gênesis capítulo 12, versículo 1, farei de você, saia da tua terra, versículo 1, versículo 2, farei de você um grande povo, entre todos os povos já existentes. Então agora ele não podia mais encher toda a terra. Então em Adão perdeu a bênção de exercer autoridade e domínio sobre tudo, mas ainda podia encher a terra. Em Noé ainda podia encher a terra, mas agora em Noé não é mais possível encher a terra, porque outras nações, outros povos estão estabelecidos regionalmente, e agora a bênção de Deus sobre Abraão e depois Abraão não permite mais que ele possa subjugar toda a terra e nem mesmo ocupar toda a terra. A bênção diz o quê? No versículo 17, que a sua descendência conquistará cidades dos que forem inimigos, não todos, mas aquelas que estavam na terra que o Senhor estava dando, e por meio dela, desta descendência e do seu descendente, podemos também entender, todos os povos da terra serão benditos, abençoados, porque você me obedeceu. Então agora ele será uma bênção, versículo 3, para toda tribo, língua, povo e nação que quiserem receber a bênção que está em Abraão, uma bênção em Abraão ofertada a todos, mas veja que reduziu. O Senhor continua pensando globalmente, ele sempre pensou globalmente, mas agora as restrições pela consequência do pecado vão fazendo com que aquilo que o Senhor pode fazer para usar o homem fique de uma maneira mais restrita. E o que sabemos é que não funcionou. Todas as nações se expandiram e se encaminharam para longe do Senhor. E aí então o Senhor ele vai fazer o quê? Ele traz Jesus o Cristo, o seu filho, o descendente aqui de Abraão, o descendente da mulher no Éden, e Jesus estabelece a salvação. Jesus diz que vai estabelecer a sua igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja é estabelecida em Atos, capítulo 2, ali quando tem a pregação de Pedro, começa a igreja, mas antes disso, ele disse algo a seus discípulos, os discípulos que ele preparou ao longo dos seus 3 anos e meio de ministério, para que eles estabelecessem esta igreja que começa a se manifestar em Atos. E aí o que o Senhor diz é que, mas recebereis poder, Atos 1:7, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então veja que o Senhor continua pensando em toda a terra, o Senhor continua estabelecendo uma solução para todo mundo, para todas as pessoas, ele envia a igreja para todo o planeta, ele estabelece uma autoridade espiritual na sequência de Pedro, quando ele disse que as portas do inferno não prevalecem, quando ele comissionou seus discípulos, vão expulsar demônios, vão curar enfermos, mas agora, embora a autoridade possa ser estabelecida sobre toda a terra, apenas onde o reino de Deus for chegado,
esta autoridade será estabelecida, porque há uma outra autoridade estabelecida e contrária. Não podem mais subjugar toda a terra, mas podem subjugar os espíritos das trevas quando tiverem a autorização dada para que isso aconteça. Mas veja que tudo se perdeu. Não podem mais ocupar a terra toda, não podem mais se estabelecer de uma maneira plena e ampla, mas embora tenham autoridade sobre todos aqueles que querem, não tem autoridade sobre todos aqueles que não querem. Aqueles que não querem estão sujeitos a uma outra autoridade, o Senhor permite que assim seja, porque é uma escolha, porque é uma decisão que as pessoas tomam acerca do seu futuro com Deus. E o que acontece é que o Senhor, então, na sua próxima intervenção, é aquela que nós estamos prestes a acompanhar. Esta nova intervenção, ela está declarada, por exemplo, em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 13. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra nos quais habita a justiça. Pedro falou isso logo no início da igreja primitiva, profetizando para o fato de que em breve haverá novos céus e nova terra. E isso se cumpre, já se cumpriu profeticamente, mas está adiante de nós. Em Apocalipse capítulo 21:1, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. 21, 4 e 5, e lhes enxugará do olho toda lágrima, e a morte não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas, e acrescentou: escreve, pois estas palavras são fiéis e verdadeiras. Novos céus e nova terra é o que aguardamos agora. O que o Senhor vai fazer? O grande reset que está todo mundo falando, não é esse que vai ser feito pela nova ordem mundial, esse que vai ser feito pelo sistema do anticristo, por trás de políticos enganados ou não, que estão pedindo um novo reset, estão pedindo uma mudança no mundo, né? A novidade ou a renovação que todos anseiam e esperam, ela não é humana, ela não é deste planeta, mas ela é dos céus. E não apenas o Senhor diz que fará novos céus e nova terra para reorganizar todas as coisas como consequência do pecado, mas a bênção agora é bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito de entrarem na cidade pelas portas. Então a bênção agora dada pelo Senhor, ela é ampla, geral e irrestrita e eterna, ela alcança todos aqueles que então decidiram depositar a sua esperança e fé em Jesus Cristo. Este é o futuro eterno, agora segundo a vontade de Deus, agora todos restaurados do pecado, perdoados, refeitos, restituídos da glória original, agora alinhados no Senhor, para que o propósito do Senhor original no Éden com Adão se cumpra na eternidade vindoura. Você percebe que o pecado destruiu tudo, mas Deus nunca perdeu o controle. O Senhor reina. No fundo, ele sempre soube tudo o que aconteceria, mas ele criou a humanidade com a liberdade de escolha. E aqueles que escolheram andar com o Senhor, que entenderam a sua incapacidade, a sua inadequação, a sua impossibilidade de ter um futuro, podem ter, esperar e sonhar com um futuro em Jesus Cristo. O meu convite para você que me acompanha é: perceba a queda da humanidade, degrau após degrau, degrau após degrau, e como nós estamos vendo a humanidade ainda de uma maneira mais assim abominável praticar todas as formas de desobediência e de afronta ao nosso Senhor. Mas ainda assim a misericórdia do Senhor está estendida, não mais para restaurar este planeta, não mais para restaurar este sistema, mas para refazer, fazer novas todas as coisas. O Senhor faz novas todas as coisas em nós, assim como fará novas neste planeta. O convite pela graça e por meio da fé é que você e eu possamos estar neste novo tempo que o Senhor oferece, promete para todos aqueles que nele creem e confiam. Esta é a verdadeira esperança, é a única esperança. Para o planeta não há mais. Que você possa aprofundar a sua busca e a sua experiência com Deus a partir deste vídeo ou de outros que você já tem acompanhado, ou daquilo que o Senhor está falando ao seu coração, ou para afirmar a sua posição definitiva acerca disso. Quando eu chamo veja os sinais, é porque as coisas estão acontecendo rapidamente. E se você entender de onde a humanidade saiu e onde chegou, você percebe que não falta mais tanto tempo.
Que Deus te abençoe e que você continue a sua busca com sinceridade, em nome de Jesus.